Olá! Então sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes para quem está aqui assistindo essa reunião do grupo de estudo ao vivo ou a gravação. Hoje é um dia muito especial, no dia 29/11, em que a gente está celebrando, dentro do mês de novembro, o dia, o mês, devia-se todos os dias, a consciência negra. E para isso a gente vai ter hoje um proseio com uma pessoa muito especial, muito querida. Mas para quem está chegando por aqui agora, eu vou me apresentar. Eu sou doutora em letras, vice-líder do grupo de pesquisa GEPLIGE. Esse grupo de estudo é um desdobramento desse grupo de pesquisa e a proposta é democratizar o conhecimento. Então, vocês conseguem, para quem está assistindo ao vivo, acompanhar outros encontros do grupo no YouTube, e quem já está no YouTube pode acompanhar mais informações indo lá no canal do Instagram, em Juliana Pada 81, lá naquela link da bio, onde tem algumas informações de gravações, do que acontece em tempo real. Bem, trago aqui também para vocês um passeio do que nós já rolou por aqui. Então, a gente já falou sobre os livros dos mais diversos formatos, sobre premiação, sobre criação literária, sobre infâncias, sobre mediação de leitura, inteligência artificial. Todas essas pautas estão numa playlist, né, no YouTube. Então, maratonem nas férias, tem muito conteúdo gratuito e de excelente qualidade, com convidados bem bacanas. Se fizer sentido para alguém, compartilha e também curte, deixa um recadinho para que possa chegar em mais pessoas. Pois bem, os recadinhos de sempre são os mesmos, né? Se você printar, tirar alguma foto, compartilha, marque a gente, indique para os amigos, use a nossa hashtag no feed, me marque, siga o canal do YouTube, assine o sininho ative o sininho para ficar sempre atento. Lembrando que a gravação do último encontro já está disponível, que no canal Teoria das Fadas tem uma live também comigo e com a Joana, que foi a nossa convidada do último encontro aqui, para a gente falar também sobre o nosso novo livro. E também tem um proseio bem interessante com a professora Ana Elisa Ribeiro, lá no canal do YouTube do GEPLIGE. E também no meu YouTube, e também no podcast Semeando Histórias, vocês encontram um bate-papo super legal que eu tive com a Denise e a Natália sobre o riso na literatura infantil, pensando um pouco sobre os limites, né, que há nessas produções que exploram o humor, muitas vezes flertando com o horror, com o grotesco, com o sarcasmo, com a sátira. Então, a gente conversa lá, e se fizer sentido para vocês, assistam. Quanto à nossa agenda, a gente tem aí algumas coisas indefinidas, mas que vão acontecer, tá? Em primeiro lugar, eu sempre lembro vocês que aqui tudo é feito sozinha, então não tem nenhum tipo de financiamento, não tem bolsa de pesquisa, não tem monitor, não tem nada, então tudo é a gente mesmo. Então, faço com o maior carinho, mas as coisas às vezes são um pouco mais devagar, né? Então, vai rolar o curso de pós-graduação em literatura infantil, vai rolar uma publicação de um livro do GEPLIGE. Essa publicação vai ter uma chamada para os membros do grupo de estudo. É para acontecer ainda esse ano uma jornada virtual da comunidade, nossa comunidade aprendente. Talvez não aconteça esse ano, porque eu estou meio devagar. Estou meio dodói, dá para ver, né? E uma excelente notícia. Hoje, o dia esperado do ano, tem Black Friday, que vai de hoje até domingo, ou até segunda. Ixi, eu já não sei. Até dia 2/12, tá? Até dia 2. Que Black Friday é essa, meu povo? Em que tem dois nem vou chamar de curso, vou chamar de um aulão, a R$ 50 cada. Um é sobre como promover, como planejar uma mediação de leitura brincante.
é com base neste livro que eu e a Joana escrevemos, e que para quem esteve presente no lançamento do livro, agradeço imensamente todo mundo que foi, a gente deu um gostinho a partir de um livro do Daniel Condo, que é Lobo Mau com Dor de Dente. Então, a gente vai, a partir de um livro do Guilherme Karsten e do William Breman, que ganhou 2 jabutis esse ano, que é Cabo de Guerra, nós vamos pensar como é organizar, planejar e estruturar uma mediação brincante. Então, são 3 horas de um aulão por R$ 50, preço de presente de Natal. E o outro é como criar livros brincantes, também por R$ 50, é um outro curso, também com 3 horas, baseado nas minhas pesquisas, nos meus estudos e também na minha prática, que vocês não sabem, mas o ano que vem tem vários livros meus literários que vão sair aí, já estão, pensei que ia sair algum este ano, não, pelo jeito só os teóricos mesmo, tem 2 teóricos esse ano, esse e mais um que está para sair até dia 31/12 aí, mas, desculpa, os literários pelo jeito do ano que vem, mas são livros brincantes, então eu compartilho um pouco disso com vocês. Ah, então só quem é escritor, ilustrador pode fazer esse curso? Não, todo mundo, dá para ter ideias, crianças e tudo mais. É uma proposta bem interessante, com muita sugestão para, sabe, para fazer na prática mesmo, e vai ser bem legal. E eu aguardo vocês. Bem, só passar aqui os slides. Que livro é esse, meu povo, né, que a gente está falando, que já tem várias devolutivas bem legais a respeito dele, não só no nosso grupo do WhatsApp, mas também em mensagens pessoais. Esse é vou trazer ele aqui mais um pouquinho, tá? Ele é um livro dividido em 3 capítulos, tá? Então, mas antes de mais nada, eu queria trazer para vocês, né, para quem ainda não viu, ele tem umas orelhas bem grandonas, e se você olhar bem direitinho, tem alguma coisa meio que desenhada nessa orelha. Ó, e aqui também. Mas se você inverter este livro e olhar essas orelhas ao contrário, a gente vai ver que formam a palavra, uma espécie de um código. E esse código aqui, da maneira como tá escrita a palavra jogo, ó. Podem ver, o J, o O, o G e o O. E o jogo é a chave, é a porta de entrada para desvendar, para percorrer esse labirinto, que é a mediação brincante, a mediação como um jogo. E aqui, então, a gente traz, desde o sumário, estou apresentando aqui porque o André vai atrasar um pouquinho, então já vou apresentando, aproveitando esse espaço. Então, aqui a gente tem esse sumário, nesse sumário ele já tem essa brincadeira, então nesse primeiro capítulo a gente fala sobre o jogo da literatura próprio do texto verbal. No segundo capítulo, como é que nós nos reconhecemos como mediadores, jogadores, e como a gente pode ser, então, esse ser brincante com as linguagens. E no terceiro, a gente traz exemplos dessas situações de aprendizagem. O livro inteiro, para quem estava presente no último encontro do grupo, viu, né, algumas imagens. Ele explora o design, né, fazendo uma relação palavra-imagem. Então, ele vai brincando, né? Então, é um livro que nos convida a ler com o corpo todo. Esse livro, vocês conseguem, desculpa, vocês conseguem adquiri-lo no meu site, www.julianapadua.com.br/loja, ou quando entrar no julianapadua.com.br, lá em cima está escrito loja, é só clicar lá, e lá também está isso tudo que eu disse para vocês, né? Pois bem, o André está para chegar, então eu vou deixar para apresentá-lo daqui a pouquinho, mas eu queria trazer para vocês aqui, aqui mais, o nosso ambiente colaborativo. Para quem nos acompanha há muito tempo, isso já não é novidade, nós temos um espaço, né, um Padlet, todo mês a gente tem um espaço feito especialmente para o encontro, onde nós podemos ali, aqui na parte de baixo, que eu estou com 2 telas, curtir,
comentar, né? Dá tanto para gravar um áudio, gravar uma tela, pôr alguma coisa, ou só escrever um comentário. Opa, desculpa, estou na tela de baixo. É aqui não. Ou só escrever um comentário. Acho que eu estou com tela errada aqui. Cadê? Meu mouse está em cima, desça mouse. Ih, ele travou. Ih, ficou travadinho. Peraí. Voltemos. Travou tudo? Não é possível. Vamos lá. Mercúrio retrógrado. Aqui. E aí, só vocês clicarem no maisinho, dá para comentar, dá para curtir, e também dá para vocês adicionarem próprios conteúdos de vocês. Ao final da página tem um mais, é só clicar nesse mais. E o que é interessante? Vamos olhar o que nós temos já aqui, né? Nós já temos os 2 livros que a gente vai falar sobre hoje, né, do André. Nós temos um encontro que aconteceu no dia 25 de agosto de 2023, com os irmãos Passos, com Leandro e com a Luana, em que nós falamos sobre a literatura negro-brasileira. Foi uma conversa muito, muito legal. Também teve uma conversa, se eu não estiver enganada, foi em 2022, com a professora Eliane Debus, para a gente pensar uma literatura negra para a infância. Temos aqui uma lista que eu fiz junto com a Lígia. Eu acho que foi para o Dia da Consciência Negra do ano passado, mas eu não tenho mais certeza. Mas é uma lista sobre educação antirracista. Então, vocês, aqui está escrito 20, mas na verdade são 60 livros. É que tem 20 em destaque, mais um tantão, acho que são 60, por aí. Em que nós dividimos algumas categorias para a gente olhar para essa literatura e experimentá-la. E também tem várias curadorias, e aqui eu convido vocês também a indicarem livros que vocês acham que são fundamentais para a gente conhecer. Então, esse espaço é nosso. Então, mesmo quem esteja assistindo essa gravação, quem esteja depois vendo já tardiamente, se você está inscrito no nosso grupo, por meio do formulário, você tem acesso a toda uma pastinha, na verdade, uma espécie de um site, um grande catálogo com todos os encontros com todos os materiais, e entre eles com esses espaços. Então, aqui a gente tem uma lista de livros antirracistas para leitores iniciantes e autônomos, aqui livros antirracistas para leitores experientes. Aqui tem livros sobre cultura e protagonismo negros, então eu gostaria que vocês comentassem o que vocês conhecem. E nós temos aqui também os textos de apoio do encontro de hoje, né? E como vocês sabem, a leitura não é obrigatória, mas é sempre um convite para a gente estar experimentando. Então, eu vou abrir aqui para a gente ver esse Literatura Africana, 16 livros que você precisa ler para saber sobre o assunto. Esses livros foram, só um minutinho, indicados pelo nosso convidado. Está tão pequenininho. Deixa eu ver se a minha tela aqui. Vamos ver se eu dou um Ctrl+, se ele aumenta. Ctrl+. Está aumentando, ficou melhorzinho. Aqui. E aí, o que nós temos nesse link que ele mandou? Livros que contribuem com a nossa formação, né? Cuja a discussão aqui foi pautada no tema do Enem, que era desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, o André chegou aqui, já vou convidá-lo, e aí eu arremato e apresento direitinho. Olá, André. Ixi, não entrou? Acho que não. Ixi. Então, eu vou continuar apresentando enquanto ele volta. E aí, oiê! Tudo bem? Seu microfone está desligado. Tá, agora sim. Eba! Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Uma alegria imensa aqui.
Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença, vou te apresentá-lo formalmente, e pedir desculpas, que hoje a gente está num público bem pequeno, porque a gente ficou naquele vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, e hoje você dar um pulinho no hospital, mas já tô aqui, já estou bem. Eu fiquei preocupada. Não, tá tudo bem. Mas eu acho importante a gente manter, a gente até conversou, o pessoal que está aqui, né? Tá, Talvez da possibilidade de cancelar, mas eu acho que é muito importante a gente ouvi-lo, e ouvi-lo uma vez, duas vezes, três vezes, e aí, conforme a sua disponibilidade, a gente pode ir pondo água nesse proseio, né? Esticando. Por quê? Porque é uma pauta urgente, necessária, não só para o Dia da Consciência Negra, mas para todos os dias. Então, sim, acho que a gente não deve atrasar esse proseio. Então, a gente hoje, mesmo que estamos em poucos, fazemos algo miudinho, depois você volta e a gente pode até deixar algumas provocações, alguns tá, desafios, e aí a gente pode voltar até com uma tarefa, né, com uma roda de conversa, né? Mas é isso. Então, antes de dar a palavra para você, formalmente, eu estava aqui apresentando para o pessoal o material que você nos enviou. E tá bem. aqui eu estava mostrando, né, que você trouxe além do livro, do texto teórico, né, desse texto mais reflexivo, também uma lista de 16 livros para a gente pensar mais sobre esse assunto, com base na proposta do Enem, que foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil, que dialoga totalmente com o nosso proseio de hoje. Então, como eu disse para vocês, o link está lá no nosso colaborativo, vocês aí tem vários livros aqui, tem toda essa contextualização, essa reflexão, né, da importância disso para além da aula de língua portuguesa, mas para um olhar antropológico, filosófico. Então a gente tem vários autores, e deixa eu só mudar aqui. E vocês encontram tudo isso lá no nosso ambiente virtual, que é nosso. Então, escrevam, comentem, compartilhem, sugiram. E agora eu vou apresentar de uma maneira. Vou começar de trás para frente. Vou começar então dizendo que, além daquele texto, nós temos esse texto de apoio aqui do André, cujo título é Quilombo, Revisão Crítica do Passado. Tá? Esse texto ele faz parte da revista Cerrados, né? Se eu não estiver enganada. Uhum. E vocês podem acessar. Quem está no grupo já recebeu o link para baixar esse texto. Quem está assistindo aqui essa gravação, por acaso caiu por aqui, né? Pelo YouTube depois, porque a gente está ao vivo, eu digo depois por causa da gravação. É só acessar esse link e assistir, e trazer aqui também nos comentários reflexões. E quem está ao vivo hoje pode fazer todas as perguntas para o André. Usem o chat. Então, mas vamos conhecer quem é essa pessoa. Primeiramente, é autor desses dois livros, esses dois livros maravilhindos que nós temos aqui, pela editora Mostarda, que é Lima Barreto, Barreto, Lima Barreto, e Mário de Andrade. E aí, para ele falar um pouquinho mais sobre isso, vou apresentá-lo de uma maneira mais biográfica, né? Então, André Augusto Dias nasceu em São Paulo e acredita que as palavras carregam encantos mágicos e que a escrita e os livros são resultados dessa alquimia que mistura a vida, os sonhos e a imaginação. Seus livros se conectam com aquilo que há de mais simples e original em cada pessoa, a sensibilidade. Vocês acham que eu ia atrasar um encontro desse? Jamais. Em seus textos, procura apresentar significados que deixam impressões nas mentes e nos corações dos leitores. Ou seja, faz cócegas. Formado em comunicação social pela Unesp, tem larga experiência em curadoria e gestão de projetos culturais, além de diversos trabalhos nas áreas de literatura e biblioteca. Integrou a comissão curatorial da Bienal Internacional do Livro de São Paulo entre 2012 e 2022. Foi jurado do prêmio da Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. É autor das biografias ilustradas, que eu acabei de mostrar para vocês aqui,
que estão no nicho infanto-juvenil, que são elas Lima Barreto e Mário de Andrade, pela editora Mostarda, e é ativista pelos direitos humanos da Anistia Internacional e curador executivo da Associação Europeia Portugal-Brasil 200 anos. Atualmente é gerente adjunto dos estudos e programas sociais do SESC São Paulo. Ou seja, hoje nós estamos em excelentes mãos. Mãos para trazer para a gente reflexões necessárias sobre esse universo. Então, André, para que você abra o proseio dessa noite, eu queria que você contasse um pouco qual é a relação desses livros que você escreveu com o nosso tema, que tem a ver com a herança e ancestralidade africanas, e esses textos que você sugeriu aí, Quilombo, não sei o quê, aquela lista. Conta um pouco para a gente e, pessoal, já preparem as perguntas, porque hoje vocês têm o privilégio de nem ter fila para fazer pergunta. Ó, já pode fazer. Seja bem-vindo, obrigada. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas vocês. Quero agradecer aqui por toda a gentileza da Juliana, que eu pude conhecê-la melhor em uma mesa, num festival literário, uma feira literária de Ribeirão Preto, uma feira internacional. Foi uma experiência incrível, acho que a gente se conectou já naquele momento, né? Enfim, Juliana, uma intelectual, uma pensadora, enfim, mediadora, enfim, acho que o melhor exemplo de praxis, né? De teoria e prática, assim, com afeto, né? Daquilo que se pode falar, se pode pensar sobre os livros no nosso país. Então, para mim, é uma experiência muito grande, é uma alegria, né, de poder estar aqui com vocês. E, enfim, agradeço a Nádia, a Cristina, a Margarete, a Valdirene, Silvana, por estarem aqui também e poderem, enfim, ficar um pouquinho aqui nessa conversa, nessa noite de sexta, né, e esse bate-papo. Bom, eu acho que talvez a gente possa pensar num esquenta, vamos dizer assim, de hoje, né? Já que dado o contexto e a gente aqui tem uma conversa agradável, mais um bate-papo, muito mais no intuito de levantar questões e perguntas, até porque eu acho que eu gosto muito de filosofia e acho que as perguntas, muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, são mais importantes que as respostas, né, de modo geral. Então, eu gosto muito desse tipo de situação na qual você, evidentemente, às vezes não encontra ali uma resposta, porque às vezes não tem, mas saber perguntar, né, saber ali olhar de modo singular algo, né, e extrair dele algo que não esteja ali na superfície, né, não esteja no aparente, não esteja na primeira camada, acho que talvez possa ser muito mais interessante do que até saber que, de fato, né, para que serve aquilo, mas eu acho que a gente se conecta verdadeiramente nas coisas quando a gente consegue, né, interpelar, quando a gente consegue, né, ali ter uma curiosidade que nos faz questionar, né, o sentido daquilo, daquela existência. E é um pouco nesse contexto que eu trago, que eu propus esse tema, quando Juliana, né, enfim, me trouxe essa oportunidade, e de poder pensar, né, nessa ideia de ancestralidade, acho que, sobretudo, de tradição e de matrizes africanas, evidentemente. E digo isso porque eu acho que o país, de certa maneira, né, acho que o mundo como um todo, tem colocado essas questões na ordem do dia. E aí não se trata necessariamente de apenas, né, da literatura, embora a literatura, né, no meu ponto de vista, seja a melhor narrativa da vida que a gente possa ter, justamente porque ela não tem compromisso com a realidade, mas, de fato, com aquilo que a gente, né, imagina que possa ser a realidade, né, enfim, e como a gente vive,
né? E aí as subjetividades que aparecem desse processo. Então, quando eu pensei nesses materiais, a ideia foi, de fato, né, primeiro trazer um texto um pouco mais simples e mais comum, assim, de modo geral, que, né, sempre, acho que é muito difícil não encontrar em qualquer como resultado de críticas, de pensamento, de textos, né, enfim, sobre arte, né, e no nosso caso sobre literatura, as 10 melhores coisas para se fazer, os 10 melhores livros para você ler antes de morrer, sei lá, os lugares para conhecer antes de... A gente adora essas coisas e tem uns montes, mas eu entendo que a simplicidade, assim como eu falei, de ver para além da superfície, da camada aparente, esse texto da rádio Nova Brasil, né, a colunista Clarissa Sayumi, eu achei muito interessante porque ele traz um discurso muito direto, né, e que nos toca na questão dessa formação da identidade brasileira, que tem a ver como essa percepção, né, das matrizes, né, africanas, sobretudo da língua, né, da língua portuguesa, como isso nos impacta, né, como isso está presente na nossa produção. E eu gosto muito de fazer, né, conexões com os pontos, enfim, a arte no seu geral, né? A gente trabalha no SESC São Paulo e a gente fez uma exposição, está acontecendo ainda, numa unidade na Vila Mariana, e que é sobre a Lélia Gonzalez. E Lélia Gonzalez trabalhava com uma terminologia que chamava pretuguês. E é muito interessante quando a gente pensa na questão da língua, né, no Brasil, e que você não imagina, né, que naquele momento da colonização e da chegada dos portugueses, do período da escravização, quem de fato, né, falava português aqui nesse país eram as pessoas escravizadas, né? A maioria da população, né, 80% da população eram as pessoas escravizadas. Então, assim, o português que a gente fala hoje, que não é o português de Portugal, é o português que é resultado, né, dessa mistura, dessas línguas, porque a gente tinham etnias africanas que estavam aqui e que, evidentemente, enfim, aprendiam, se apropriavam, né, de toda essa fala, essa narrativa, essa linguagem, né, junto também aos indígenas, né, na verdade já não havia muitos indígenas também naquele momento, porque os portugueses haviam, né, matado todos, na verdade o genocídio, né, evidentemente depois da fase de escravização das pessoas indígenas, você teve, evidentemente, um genocídio muito grande só do contato, né, com o homem europeu, né, enfim, a sociedade europeia, de um modo geral. Então, acho que esse elemento, esse texto me lembrou muito, né, essa questão de quem falava português, né, no Brasil, e como é que essa língua, né, esse português brasileiro hoje, né, como é que ele está tomado, né? Como é que ele foi enriquecido, como é que ele foi, né, reapropriado a partir dessa relação, né, entre essas culturas, né? E acho que cabe um outro elemento aqui quando a gente fala nas culturas, né? E também para além da superfície, que quando a gente fala da África, muita gente pensa na África como um país, né? E na verdade você está falando de muitas nações presentes ali, muitas etnias, né? Muitas linguagens e narrativas. Então a gente fala em, né, culturas africanas, né? A gente fala em literaturas africanas, né? E então eu acho que isso se soma ainda a essa camada, e acho que para, né, finalizar essa amarração, de um modo geral, você tem ali uma certa, né, imposição, uma certa hegemonia, né, também de um fazer cultural, também de um pensar cultural, que vai encontrar ali uma resistência, que vai encontrar ali um contraponto, né, e que vai encontrar ali um outro imaginário que
quando a gente, né, avança para essa contemporaneidade, a gente vai entender um pouco melhor o que é essa chamada literatura periférica, né, que é diferente da literatura marginal, né, essa nomenclatura lá dos anos 70, né, essa relação do que está ou que não está à margem, o que é, né, essa literatura negra. Digo literatura negra porque no meio do caminho, né, quando eu trago o texto sobre a revisão crítica do passado do Quilombo, que vai falar dos cadernos negros, o seu Oswaldo de Camargo, que é uma das pessoas fundadoras enfim, de grupos de artistas, de intelectuais, né, homens e mulheres negras que começam a produzir os seus textos e a sua né, crítica literária, a sua verve literária, e denomina esse grupo, né, da onde saiu Conceição Evaristo, por exemplo, né, como Cadernos Negros. E vai chamar esse texto, né, essa produção de literatura negra. E não estou falando aqui de consensos, estou falando só de nomeações, só da gente sair da superfície, né, para entender um pouco essa temática que eu estou propondo, né? E quando a gente chega nessa contemporaneidade, você vai ter, de fato, né, uma certa retomada, né? Embora eu acho que sempre esteve presente nessa produção, dessa ancestralidade, né? Dessa tradição, dessa oralidade, que é algo muito marcante nas culturas africanas, né? E a gente vai encontrar isso densamente na cultura popular brasileira, né? E essa produção oral literária que depois vai para o texto, né? Quando a gente vai falar da literatura pré-moderna, da literatura moderna, dos modernistas, a tal da brasilidade, né? Esse jeito de falar, e Mário de Andrade, que é um dos autores, né, sobre o qual eu escrevi, que traz muito forte isso, Lima Barreto também, né, só para ficarmos aqui em dois exemplos esse jeito de falar brasileiro, essa linguagem que vai se preocupar mais com o modo como, né, a gente fala do que necessariamente com a norma culta europeia ali estabelecida, mas o fato é que essa contemporaneidade, né, ela chega com uma autoafirmação dessas matrizes, dessas raízes, isso vai impactar o mercado editorial, isso vai impactar a universidade, você vai ter projetos de lei sobre isso, a gente está falando aqui da Lei 10.639, por exemplo, né, que vai tratar dessa temática de modo geral no campo da educação, né? E, evidentemente, todo esse contexto, eu posso dizer que vai resultar, né, em figuras hoje, e eu vou ficar em 3 exemplos aqui, né, que são, talvez, essa expressão máxima, se você vai de Machado de Assis, né, do final do século XIX, até hoje, né, a gente pode ir de Machado, né, ou de Maria Firmina, pode ser também, ali, até, né, Jefferson Tenório ou Itamar Vieira, ou Eliana Alves Cruz, ou Conceição Evaristo. Né? Então, a gente tem um arco aí que dá, no meu entender, um pouco conta do que eu quero dizer aqui, isso para abrir esse nosso esquenta. Né? Então, acho que é um pouco isso que eu queria dizer a vocês inicialmente. É muito legal te ouvir. Eu venho dos estudos literários, né? Do programa de estudos comparados, literaturas e língua portuguesa na USP. E é muito forte lá, né, dentro dos estudos culturais, a importância das literaturas africanas de língua portuguesa. Então, a gente tem grandes nomes, Rita Chaves e tantos outros professores, né, que estudam. E aí, conforme você foi falando, eu fiquei pensando, né, a gente, quando pensa nas matrizes africanas, a gente vai ali pensar no Mia Couto, José Eduardo Agualusa, no Ondjak, a Maria Celestina Fernandes, pensando nesse repertório da literatura infantil, né?
mas a gente acaba esquecendo desses grandes nomes da literatura infantil brasileira, que não só trazem a representatividade, né, esse protagonismo negro, mas também traz nessa linguagem essas marcas dessa oralidade, essas memórias, né, essa ancestralidade. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que nós estamos falando de pluralidade, né, de povos que são originários de diferentes culturas, de diferentes países, e que aí eu trouxe isso da questão dos estudos literários, porque dentro dos estudos comparados, acho que a gente conversou, acho que a gente conversou isso no curso, é que como eu tenho curso e grupo de estudo, às vezes eu confundo, porque algumas pessoas estão junto no mesmo espaço, que é a coisa de irmanar a experiência como resistência por meio da língua. Porque se a gente pensar nesses países, a língua portuguesa é a língua do opressor, é a língua do colonizador. Mas se a gente pensar Moçambique, vou usar a palavra destroçado, mas assim, o país fica destruído com a guerra civil. E aí, um monte de línguas que não se escreve, um monte de uma Babel que as pessoas não se encontram, e eles se apropriam da língua do colonizador como um jeito de resistência. Então, quando a gente olha para a literatura, é muito importante, e você traz isso nos seus livros, né? Não só que devia ser obrigatório, né? Em todos os livros, ter essa representatividade, essa diversidade de modos de ser, de existir, étnicos e tudo, né? Devia estar presente em toda a literatura, sempre. Mas mais do que isso, né? No seu livro, a gente também tem o protagonismo desses homens, que muitas vezes a gente pergunta assim, mas Mário de Andrade era negro? Né? Eu já tive em sala de aula com os adolescentes, eles não reconhecem, como Machado de Assis, né? É um outro exemplo típico, né? E aí você traz nos seus livros essas personagens, né? Nessa biografia romanceada, juvenil, com um monte de coisas nos seus livros. Eu estava apresentando para quem estava aqui antes, mas como não estava gravando, eu vou apresentar mais uma vez, né? Nessa coleção, que chama Coleção Black Power, além de toda esse passeio pela vida, né, desses sujeitos, nós também temos uma linha do tempo, nós temos aqui dicas, né, de filme, deixa eu ver o que mais aqui, de outros livros, uma espécie de obras imperdíveis. Então, eu acho que a sua escrita traz isso, traz essa diversidade de possibilidades de ver o mundo, essa força que está presente lá quando você fala dos cadernos negros, né? A gente teve aqui a Luana e o Leandro Passos, os irmãos Passos, falando sobre a lei, né, que torna obrigatória a presença da cultura, da literatura negra e indígena, e eles também têm textos escritos, mas se a gente pensar o papel desse poeta desbravando naquele tempo um lugar que hoje, por mais que a gente pense, nossa, nós temos uma coleção só para falar de grandes personalidades negras, mas no dia a dia a gente se depara com notícias cada vez mais racistas, com cenários. Então, já dizia a frase, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Angela Davis. Então, o seu livro aqui, eu acho que ele traz um pouco disso que está lá na dica de livros, né? De reconhecer a importância dessa herança, mas também nessa ancestralidade, dessa força. Eu vejo, não sei como que aconteceu, se foi um convite já direcionado, olha, tem esses autores aqui, você não quer escrever, ou se você pôde escolher. Então, até seria uma pergunta, como que foi para construir essas obras? E tudo mais que você quiser falar. Só quis dizer que adorei o nosso início. O Ju, mas eu vou dizer assim que o pulo do gato, né, a minha provocação, né, nessa questão da produção literária brasileira,
é porque, embora eu esteja falando das matrizes e evocando toda essa base, né, por isso que eu disse da além da superfície, quando eu digo da produção literária brasileira, eu não estou necessariamente, embora tenha citado aqui autores negros de referência, que acho importante citar autores negros de referência, essa produção literária brasileira, e não é uma produção literária negra, ela está, né, nesse arco em todos os nossos autores. Quando eu cito, né, o modernismo, então você vai encontrar essa marca, essa escrita incontornável que vai, né, diferenciar a nossa linguagem, a nossa narrativa, né, na Pagu, você vai encontrar na Clarice, você vai encontrar a Ana Maria Machado, né, você vai encontrar no Mário, você vai encontrar sabe, bom, eu ia falar de Carolina, mas Carolina é negra. Você vai encontrar, sei lá, na Luísa Romão, que ganhou agora, que ganhou, né, o Jabuti de Poesia recentemente. Você vai encontrar isso, né, nas letras de música, sei lá, na letra do Caetano Veloso. Você vai encontrar, entende? Essa transformação, essa apropriação, ela, né, é parte fundante da formação, né? E aí eu tô aqui usando, né, quando eu falo em formação, eu tô falando de Antônio Cândido, né? E você vai encontrar isso em Antônio Cândido, né? Só para ficar no, você citou a Universidade de São Paulo, então só para ficar numa referência da Universidade de São Paulo, né? Porque temos outras, evidentemente, desse pensamento, você vai encontrar essa base, que é uma base das matrizes africanas. E aí, qual é a questão? Por que isso não é dito de modo, né, efusivo? Por que isso não é trabalhado, né, nas escolas? Por que isso, né, que daí vem, evidentemente, o ponto que eu acho que é estruturante da sociedade brasileira, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de colonização e quando a gente fala de independência. São esses três pontos, né, que, a meu ver, a gente ainda não resolveu no nosso país, de certa maneira, né? E isso vai atravessar, né, quem é publicado, quem não é publicado, quem é branco, quem é preto, sei lá, quem é reconhecido, quem não o que fica em destaque, quem é enfim, isso revela, de certa maneira, esses não ditos, né, que estão ali entremeados nesse nosso fazer cultural, nesse nosso, né, jeitinho brasileiro aí de ir tocando, né? Então, assim, a produção literária brasileira, ela é marcada, né, pelas matrizes africanas. Enfim, é o segundo esquenta esse. E é muito interessante, né? Aí eu volto lá no nosso início do proseio aí, a olhar para a sua produção, para o seu exercício literário, né? De contar a história desses grandes homens que contribuem para a história, né? E como você disse, não só eles, mas a gente tem tantos outros, e também o quanto essa herança e o quanto essa ancestralidade está presente em toda essa produção literária brasileira. Mas o que é muito interessante é que existe uma espécie, você mesmo cita, né, na sua fala, de apagamento disso, principalmente dentro do ambiente escolar. Então, quando a gente tem um livro, e aqui a gente olha, né, que é pensado, por mais que a gente esteja falando de um livro que não é de uma editora de vendas públicas, mas é um livro pensado também em escola, principalmente por causa desses paratextos, né, que estão presentes. Então, quando a gente olha e traz aqui, né,
peças, filmes, sites, documentários e outras mídias que não o livro para a gente experimentar, nós também estamos contribuindo com a formação desse professor, que a gente sabe que, para quem vem da, seja letras ou pedagogia, a gente não tem disciplinas de literatura infantil negra, né? Aparece muitas vezes ali nas literaturas de língua portuguesa, e não em todas. Isso também é algo bem recente nos últimos tempos, e isso é um grande ganho dos estudos culturais, né? De trazer essas cadeiras, em algumas universidades a gente tem isso. Então, a minha pergunta é assim, olhando para os seus livros de novo, e a gente tem algumas editoras no Brasil, pensando nesse recorte de literatura infantil, juvenil, que publicam especialmente ou para autores negros ou obras que trazem a cultura e o protagonismo, né? Então, a gente tem Palas, a gente tem Mostarda, Malê. Como que é para você, escritor, produzir nesse cenário que a gente sabe que ainda, né, é difícil na recepção e difícil também no processo de criação? Como que foi esse convite? Queria saber um pouco da história da produção desses livros, como que foi fazê-los, o convite, e se você já teve outros projetos ou pensou outras coisas e teve alguma resistência nesse processo de publicação. Então, queria saber um pouco mais do André autor. Eu vou começar de trás para frente. O Lima Barreto, por exemplo, já vendeu, está quase em 27 mil livros vendidos, né? Então, você tem uma outra sociedade hoje, de certa maneira, que tem a ver com um pouco, né, do que eu trouxe introdutoriamente, de um modo geral. O mercado mudou. As grandes editoras, praticamente todas têm selos, evidentemente, que são quase que pequenas editoras que tratam de questões específicas, né? Porque, evidentemente, a cultura, né, do livro, a cadeia do livro implica em vender também, faz todo sentido. Você precisa dialogar com o público, você precisa encontrar nichos, você precisa... Isso é o mercado literário, ele precisa enfim, sobreviver. Ele precisa, é assim no Brasil, é assim no mundo inteiro, né? Então, eu acho ótimo que aconteça isso. Acho ótimo que tenham best-sellers que possam, as editoras possam financiar livros mais complexos, de modo geral, que não vai ter, pela sua natureza ali, tanta saída, mas é de uma importância, né, fundamental para a produção e para o pensamento literário. Então, é um pouco nesse contexto que autores como eu, ali, nascem, né? Nascem no sentido de entrar em editoras que têm distribuição nacional, que têm assessoria de comunicação, que têm revisores técnicos, que têm uma ação de marketing, que têm, enfim, recursos, né, que pagam o autor, porque tem todo esse outro lado, né, não dito, que é muito complicado no Brasil ser autor. A maioria das pessoas não estão numa editora que minimamente dá condições de trabalho. Isso é raridade, isso é exceção, né? É muita gente que publica, a maioria das pessoas que publicam, a maioria, imensa maioria que publicam, fazem ali da autopublicação, e olhe lá. E olhe lá, né? Então ainda é muito restrito, é muito inacessível, tem muita precariedade, né? Se você sair das editoras que têm distribuição nacional, ou se você for contar as editoras que têm distribuição nacional, você conta nos dedos das mãos, né? O restante é muito sangue, suor e lágrimas para conseguir fazer com que os livros cheguem. E a depender do assunto, tem menos, né? Uma editora publica, sei lá, se o livro for com uma projeção de um autor, né, ali iniciante, alguma 3.000, 3.500 no máximo, se for, né? Se não, é daí para baixo, 1.500, enfim. Não tem essa, né? Quem mais compra os livros é o governo, de um modo geral. Então, o nosso mercado tem lá as suas complexidades. E eu, evidentemente, né, acabo nascendo nesse contexto. Foi um convite para escrever sobre Lima Barreto, né? A minha tradição, né, de escrita é a poesia, de um modo geral,
né, desde a universidade, eu escrevia, né, bom, continuo escrevendo, na verdade, né, a poesia, o conto, e eu estava justamente no, numa ação no consulado, no consulado não, no... Ai, meu Deus, não, consulado ou embaixada? De Portugal, eu acho que é a embaixada de Portugal, fazendo uma palestra sobre Lima Barreto, e o editor da Mostarda, o publisher da Mostarda, estava lá. Quando eu termino a minha, a minha palestra, a minha fala, ele se dirige até o palco onde eu estava e fala assim: eu quero que você escreva sobre o Lima Barreto, que já era, na verdade, uma pesquisa minha de, de longa data, assim, muito mais de fundo antropológico, né? Assim como Mário de Andrade, assim como Monteiro Lobato, Jeca Tatu, enfim, autores que sempre me interessaram muito do ponto de vista antropológico e sociológico, né? De modo geral, e até menos literário de certa maneira, né? Embora a literatura sempre foi uma paixão. Então é nesse lugar que eu vou mergulhar na biografia desse autor, né? E depois digo à editora que eu gostaria de escrever sobre mais alguns nomes, né? Tem outros projetos que estão para sair de biografia, né? E também projetos de ficção, evidentemente. Estou terminando um livro de contos, tem também, né, um romance aí, né, enfim, em produção, vamos colocar assim, né? E tem as biografias, mas com editoras diferentes, né? De um modo geral. E projetos novos. Tem uma coleção também para jovens, né? De um modo geral, que é uma tradução de uma obra francesa, um autor francês, mas não posso dizer ainda muito sobre isso. Mas tem uma coleção bem legal, assim. E enfim, a minha, né, o André autor, de certa maneira, é fruto, né, de todo esse contexto e de uma maneira muito no campo ali da exceção, vamos dizer assim, porque, evidentemente, eu não estou no lugar do, do escritor comum, ou vamos dizer assim, da da pessoa que se inicia na literatura do lugar comum. Eu tenho, enfim, todo um trabalho, todo um repertório, todo um acesso, toda uma rede que qualquer coisa que eu faça me coloca em outro ponto de partida. E isso é uma exceção, isso diz muito sobre o racismo, diz muito sobre, né, a exclusão, porque se há uma exceção, se há um escritor negro que tem tantos acessos, ou todos, muitos não têm, evidentemente. Né? Então, eu não estou na regra comum. Né? Na verdade, eu confirmo a situação de exceção, a situação da exclusão né, e não o contrário. Embora, evidentemente, tenha mudado, embora você tenha mais publicações, embora você... Né, mas você ainda não tem isso na sua amplitude, não tem isso, né, no que a gente pode falar de algo mais democrático. Né? Você tem, né, e mudou para melhor, mas de modo ainda, né, restrito, de certa maneira, quando eu digo de editoras, né, que podem, né, distribuir seu livro no país inteiro. Agora, na situação mais paralela, vamos dizer assim, tem muitas editoras que surgiram, muita gente publicando, pessoas negras, autores negros sempre publicaram, né, sempre escreveram, né, e deram um jeito de publicar, mas agora de chegar nesses espaços, né, onde a distribuição, onde você fazer, isso sempre foi muito mais difícil. Vide a própria Conceição Evaristo, né, que vai ser reconhecida, embora com muitas publicações e toda uma trajetória, já ao longo dos seus 70 anos, né, no grande espaço da grande... Né, então, a gente... Né, a dificuldade de Lima Barreto para publicar, de modo geral, então a gente tem... Não faltam histórias, né, que confirmam
essa situação de exclusão no Brasil, de modo geral, né? Você traz para a gente, né, que sempre se publicou, mas com esses grandes desafios, né? E aí a gente tem, eu preciso sempre ler o número que eu erro, a Lei 10.639, Uhum, e faz com que o mercado editorial dê uma espécie de um boom, né, por causa uhum, das contas de governo, então com a entrada muito grande desses autores, uhum, porque não bastava ser obras que traziam a representatividade, mas também que trouxessem a voz e que trouxesse ali essa escrevivência, né, citando a Conceição Evaristo. E agora a gente está com o edital, né, aí novo, tá, uhum, tá para sair nos próximos dias maiores detalhes, que é o edital de equidade, do uhum, PLD de equidade, que, de certa forma, vai mobilizar mais uma vez tudo isso. uhum, E a gente sabe que quando a gente tem compras governamentais, sempre se tem interesse, né, em abocanhar alguma coisa. Então, muita gente produzindo, abre aspas, sob encomenda, sem aspas, de editoras que encomendam, uhum, para alcançar isso. E muitas das pessoas, sejam elas negras ou não, elas muitas vezes reconhecem nessa possibilidade um espaço de monetização, né? De opa, vamos produzir. uhum, Então, já que a nossa pauta hoje é falar sobre a herança e a ancestralidade africana, nessa produção, né, nessa identidade da nossa literatura, é, se é que é possível, eu queria que, e nós temos muitos escritores aqui no grupo, uhum, e não só, nós também temos muitos professores, muitos bibliotecários, muito de todo o ecossistema. Mas, assim, eu queria dois grupos de dicas, se é que é possível aí. A primeira dica bem, as pessoas sabem que tem um edital e se elas escrevem, elas querem participar. A uhum, gente entende que a primeira opção é pelos escritores negros, mas comprar obras com representatividade de escritores que não são negros, sabemos disso. uhum, Para esses escritores, para esses ilustradores, para esses designers e para esses editores, quais preocupações ou quais pontos deveriam ser valorizados para garantir isso que está na matriz da nossa produção? Essa é a pergunta 1. E uhum, depois que esses livros são prontos ou são escritos e são avaliados e dito, ok, já pode comprar, já pode escolher, galera. Os professores que vão fazer essas escolhas dessas obras. E aí a pergunta é praticamente a mesma, mas na perspectiva desses educadores. O que a uhum, gente tem que levar em conta, né? Porque a gente fala muito, né? Que a representatividade não é simplesmente não que é tão complexo, mas aqui uhum, não é simplesmente a gente ter um personagem negro, né? É trazer ali toda a sua história, toda a diversidade religiosa, tudo que está ligado à cultura, desde as questões afetivas, né? Dos lugares, por exemplo, da oralidade, da figura da mãe, e tantas e tantas e tantas, né? Inúmeras possibilidades. Então, nesse pacotão aí, que dicas que você dá quando a gente precisa olhar para esse assunto? Que cuidados a gente tem que ter? tá. Seja na criação ou na recepção? Bom, tem umas perguntas no chat aí, mas acho que eu vou respondendo. Não sei se você quer ler, mas na sequência, só para não ficar tudo de Não, uma. tá? Já vou deixar em destaque aqui. Porque, olha, então vamos falar esses pontos que devem ser valorizados, né? Eu tenho uma perspectiva bastante ampliada dessa questão sobre a educação, né? E quando a gente fala de uma, né, educação humanista, né? E eu que trabalho com direitos humanos, né? Que tem como ponto central a questão da vida, e não é a vida de
pessoas negras, ou pessoas brancas, ou pessoas amarelas, ou pessoas... É a vida. E não é a vida só de quem morre, mas também a vida de quem mata, né? Por isso que os direitos humanos, direitos humanos para todas as pessoas, né? Porque, tipo, se a vida é o elemento mais importante, né, na existência de uma humanidade, ela precisa ser preservada, inclusive daquele que quer agir contra, né, essa própria humanidade, porque a vida não está no domínio de um ou de outro, né? Sem a vida não há essa humanidade, né, de um modo geral. Então, por isso a gente cria leis, por isso a gente cria mecanismos, né, de controle, né, mecanismos para que a sociedade tenha um certo equilíbrio, né, e consiga ali criar uma situação de convivência e da própria vivência, né, da própria, não é nem a sobrevivência, mas a sua própria existência. Então, quando eu falo de educação, né, e quando a gente cria um edital, na minha perspectiva, que se fala de educação, você tem que olhar para esse lugar. Se a gente está falando de pessoas, a gente está falando de criação literária, a gente está falando de sociedade, a gente precisa entender o que define essa sociedade, que não está exatamente na sua, vamos dizer assim, naquilo que a difere, mas está naquilo que a faz igual, né? Então, o que nos faz sermos pessoas? Né? Acho que esse é o ponto. E quando você, evidentemente, direciona, né, em razão de uma análise e uma compreensão histórica, aonde as pessoas foram desconsideradas, foram despersonalizadas, né, desumanizadas, né? Então, não foi naquilo que as fazem diferentes, né? A escravidão, né, o racismo, é sobre aquilo que fazem com que essas pessoas que sofrem essas questões sejam colocadas como não humanas. Então, a partir dessa subalternização, dessa não humanização, você faz o que você quer com essas pessoas, porque elas não são pessoas, né? São tudo. Então, eu acho que essa leitura é fundamental para que você construa um edital que, de fato, né, vai entender que a questão racial, a questão do preconceito, a questão da inclusão, ela tem a ver com o modo como as pessoas que detêm, né, os processos que possibilitam condições de existência em determinadas sociedades, né, com as escolhas que elas fazem e que geram, né, esse tipo de contexto, da manutenção desse contexto, a preservação, né, diante da garantia de privilégios, né, de melhores condições para aqueles que dominam e que possuem, que controlam esses mecanismos. Então, eu acho que o primeiro ponto, né, para o edital, só para ficar né, diante da complexidade só em uma questão, é que você tenha, evidentemente, pessoas que fazem parte desses grupos que são minorizados ou marginalizados, que você tenha elas presentes. Porque senão o edital não faz sentido. Senão não precisava ter. Entendeu? Se está tudo resolvido, não faz sentido. Então, assim, se você não tem essas pessoas na concepção desse edital, se você não tem esse edital, né, que trabalhe, que garanta a presença dessa diversidade, vamos colocar assim, ele não precisa existir. Porque ele só existe porque falta, não porque tem. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, no meu olhar, né, que não pode, enfim, que deve ser valorizado, né, na constituição de um documento que tem como objetivo, né, enfim, possibilitar que pessoas que foram excluídas de um processo por inúmeras razões, que possam, né, ter ali a garantia, e aí, né, por isso que eu comecei falando de direitos humanos, que direitos humanos tem a ver com garantia, tem a ver com lei, de ter a sua humanidade, de ter a sua,
na diversidade, a sua presença ali, né, enfim, a sua vida em última instância, valorizada, preservada, respeitada, né? Acho que é um pouco isso, essa primeira questão. Me lembra muito, não sei se você chegou a ler, um livro que eu gosto muito, e já peço desculpas por ter lido há tanto tempo e me faltar toda a captura da essência dele, que é o Pode o Subalterno Falar? Pode o Subalterno Falar? É uma pergunta, o título. Até peguei o nome do autor aqui, que a gente só conhece pelo sobrenome, né? Spivak. É uma abordagem teórica, filosófica indiana, que discute o quanto... Você conhece? Já leu esse livro? Não. É muito legal, indico para todo mundo, é um livro dos estudos culturais, então ele faz essa pergunta, pode o subalterno falar? E aí vai um pouco na linha do Edward Said, ao falar assim que a gente cria um centrismo, né? E a gente deslegitima a voz do outro, como se a gente falasse pelo outro. Ao falar pelo outro, a gente estivesse ali garantindo o seu espaço e não lhe dando voz, né? Então, existe muito essa discussão de então só sob negritude pode falar quem é preto, quem é negro? Não, mas se a gente não garante o espaço dessa voz dizer por si só, tem um problema aí, e um problema sério, que aí você traz para a gente a discussão dos direitos humanos. O coração ficou quentinho. Gente, leiam esse livro, é bem legal. Eu estava usando a referência do Achille Mbembe, que é um escritor, enfim, africano, né, que ele vai trazer como pano de fundo, ele vai dizer que há uma subalternização do mundo e que uma parte desse mundo, né, ela é considerada desumanizada. Aí ele vai dizer assim, que em nome do processo civilizatório europeu, você, enfim, a sociedade europeia causou inúmeros genocídios, né? Em nome da paz, se fez muitas guerras. Então ele vai trabalhar esses paradoxos de modo geral e dizer por que que porque se dá essa manutenção, né? Porque se dá essa... Então, ele é a questão tem aqui no Brasil, usa muito como é que é? Gente, eu esqueci, a necropolítica, que é uma palavra muito utilizada, e é dele, esse conceito de necropolítica, que vai dizer por que alguns grupos sociais morrem mais que outros, né? Daí ele vai dizer de uma política que, evidentemente, favorece esse tipo de comportamento, de sociedade, por que alguns grupos sofrem mais violências que outros, né? Então, alguém levantou a mão para falar aqui. Nádia, pode fazer a pergunta ou comentário. A Nádia pesquisa literatura também. É doutoranda da PUC. Seu microfone está desligado, tá, Nádia? A gente não te ouve. Ainda não te ouvimos. Fone. Agora foi. Me desculpa, eu estou na rua, e aí eu coloquei o celular no bolso e fiquei escutando. Aí devo ter acionado. E já fiz isso essa semana, hein? Me desculpe. Não, mas o que está acompanhando, mesmo fora em trânsito. Esse é um exemplo de ubiquidade. Fica tranquila, tá? E aí, o que é muito legal a gente pensar, né, André, disso, desse movimento de que todos nós somos atores importantes na luta contra o racismo, né? Todos precisamos incorporar essa perspectiva do mundo antirracista, mas, e ainda ao encontro desses autores que a gente traz aqui,
a gente tem que ter esse cuidado também, desse engajamento que a gente provoca, ou, né, nesse lugar que a gente... qual seria a palavra? Que a gente quer que se mantenha essa garantia de espaço, mas o quanto a gente também não está apropriando, tomando esse espaço, né? Em vez de dar abertura para que essas vozes, que são consideradas por muitos como marginalizadas, que elas ocupem o lugar que são de direito. E aí eu acho que vai muito ao encontro de algumas perguntas aqui. Então, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa naquela primeira pergunta, ou se a gente já parte para outra. Não, acho que pode entrar. Você falou só dos educadores, mas eu junto isso na... A outra aqui, né? Que vai vir aí, acho que vem uma. Ó, então, aqui, a Maria Cristina faz uma pergunta, eu já vou de trás para frente, porque eu acho que é a... é Maria Cristina mesmo? Só M. Cristina, desculpa. Cristina! Não tem problema, Cristina. Que eu acho que tem um pouco disso que a gente estava falando, de tomar esse lugar, em vez de garantir este lugar, né? E ela diz assim: André, você identifica situações problemáticas de apropriação cultural da cultura africana no Brasil? E ela continua, e aí, né, já vou fazer do pacotinho. Que autores da literatura negra brasileira você mais admira pelas qualidades estéticas e pela inovação artística? Adorei as duas perguntas. Bom, obrigado, Cristina, primeiramente, pelas perguntas. Eu acho que é interessante, né, essa questão da apropriação cultural, ela às vezes volta e meia causa polêmica, enfim. E aí eu fico pensando, né, de remeter ao que eu disse inicialmente, da gente estar além da superfície. Olha só, se, né, alguns pressupostos, se a gente tem como pressuposto de que o português que a gente fala hoje tem a ver com a maioria da população, enfim, brasileira, que eram de pessoas escravizadas, né, nessa, enfim, essa história do Brasil. Se essas culturas africanas, né, são ali estruturantes na cultura brasileira, com todos os seus regionalismos de um modo geral, e que vai da comida que a gente come, né, até a literatura que a gente escreve. Então vamos pensar assim: se essas, né, o próprio jeito de ser brasileiro, né, que a gente mais percebe isso quando a gente sai do país, né, e que tem a ver com o modo de expressar o nosso afeto, tem a ver com o modo de expressar a nossa felicidade, né, tem a ver com a ideia de como a gente cria nossos ritos de festa, nossos ritos de celebração, de um modo geral. Enfim, dito isso, o que seria a apropriação? Né? Bom, e tem a questão da religião ainda, de um modo geral, e quando você vai, né, em alguns estados, você vê essa mistura toda ali, enfim, que eu acho que é fundamental, né? A religião também é algo importante, e aqui estou dizendo da ideia do religare, da ideia desse mundo, né, mágico, maravilhoso, e do ponto de vista filosófico, não estou falando de crença aqui, estou falando desse lugar desse ligar, né, enfim, do ponto de vista grego. Então, se todos esses elementos nos constituem, do que a gente está se apropriando, na verdade, no nosso país? Se isso que a gente está, né, abre aspas, se apropriando, é o que nós somos, independente, né, da cor da pele que a gente tenha. Para mim é esse o ponto. Você não pode se apropriar daquilo que já está em você. Você pode não saber, você pode não assumir,
você pode não manifestar, pode não reconhecer, pode não se reconhecer assim, né? Pode se achar um vira-lata, né? A nossa cultura vira-lata. Você pode querer só dar vazão à sua ascendência europeia, sei lá, italiana, tipo, mas algumas coisas estão em você, inevitavelmente estão em você, né? E às vezes isso fica muito claro, né? Quando você está em outro país, e as pessoas olham para você, ou você sofre ali uma situação e tal, e você fala, putz, eu sou brasileiro mesmo, eu sou latino, tá aqui, não tem como escapar, você, né? No lado bom e no lado ruim, mas isso vem, não tem o que fazer. Então, assim, para mim essa questão da apropriação, ela não é mais sei lá, para mim está mais na camada da superfície, do que não acho que não é vazio, ela não tem concretude, porque ela, né, se você avançar um pouco, você vai ver que somos assim, isso está, né, na feijoada que a gente gosta, enfim, não tem muita escapa do jeito de dançar, não tem muito o que fazer, gente. Não tem, tá lá, você vai, né? Em algum momento de consciência, você vai se pegar, fala assim, nossa, daí se vocês perguntam, mas peraí, mas da onde veio isso? Da onde veio esse negócio aqui da mandioca? Pronto, você vai encontrar e você pode até negar, mas não vai ter jeito, né? Então é algo que para mim, né, não tem polêmica, não tem. O que falta é uma educação para isso, uma sensibilização, o não reconhecimento da nossa história, o não saber da nossa história, da nossa. Então falta muito mais educação nesse sentido, na minha perspectiva, claro, do que um problema que se apropriar e falar, pô, mas nossa, vai se apropriar do quê? Assim, né, você só não sabe que é seu, mas é, né? Então, para mim, é uma discussão que não enfim, né, tá ali mais uma disputa de discurso, né, um certo identitarismo, uma coisa assim que acho que não agrega ali, enfim, não muda. Acho que eu vejo nesse lugar, assim. E quanto aos autores de literatura negra brasileira que você admira pela qualidade estética e pela inovação artística, quais nomes você citaria? E se tem algum na literatura infantil? Literatura infantil, juvenil? Olha, eu sabe, essas pessoas que fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, nem sempre termina tudo que faz, mas faz. E que por isso gosta de muitas coisas também ao mesmo tempo. E eu já tive muitas preferências, assim. Eu já tive muitas preferências de modo geral, mas hoje, né, enfim, estou com 44 anos, faço 45 ano que vem. Hoje, nessa altura, assim, depois de muita coisa, assim, eu tenho muita dificuldade em dizer daquilo que eu gosto mais, o que eu admiro, considerando que eu entrei numa fase de tipo, eu preciso experimentar isso. Eu preciso, né, me encontrar com isso para saber, sei lá, se eu gosto ou não gosto, é minha coisa subjetiva, mas hoje eu me permito muito mais. Assim, eu falei, eu preciso entrar nesse mundo, eu preciso, né? É claro que para mim, Machado de Assis é incontornável, né? De um modo geral. Mas hoje me interessa, sei lá, tanto quanto, sei lá, reler Machado de Assis, quanto, né, estar numa palestra, uma coisa assim, e receber ou um jovem ali, tal, que fez um poema, uma coisa assim, me perguntar o que eu achei daquilo e tal, quando para mim a grande magia foi ele ter escrito e ter a coragem de trazer ali, então aquela postura, autoestima, né, esse enfim, esse lugar assim. Então, eu gosto de muita coisa, né, clássica ali enfim, mas gosto muito de
de descobertas enfim, eu já passei muito tempo lendo, né, essa chamada a literatura periférica ou a literatura marginal, de Leminski ao Chacal, lá do CEP 22, lá lá do Rio de Janeiro, até, sei lá, a produção do Sérgio Vaz, da Mel Duarte, enfim, mais, né, recentemente aqui da Zona Sul de São Paulo, e que produz, ou, sei lá, eu amo literatura policial, por exemplo, e aí sei lá, de Patrícia Highsmith, por exemplo, até os autores novos do júri que eu participei, de você, sabe? Então, assim, a estética, né? A estética, eu acho que cara, tem uma tradição, evidentemente, né, estética, mas quando eu mergulho, né, por exemplo, na obra do Lima e do Mário, para a gente ficar nesses dois lugares que rompem com uma estética ali estabelecida, então eu não sei se eu tenho uma preferência nesse sentido, assim, de uma estética, mas bom, eu estou lendo ainda, né, a trilogia, não consegui terminar, da Helena Ferrante, né, por exemplo, e assim, eu gosto do pop ao, sei lá, ao trash, eu não tenho muitos critérios, eu me jogo, assim, né? Então, se você for olhar a minha biblioteca e ver o que eu tenho ali de livros ou de referências, são muitas coisas, assim, são muitas, sabe? Sei lá, tá lá a biografia do Ney Matogrosso, feita pelo o jornalista do Estadão. Ai, tá me falhando o nome dele aqui. Tipo, então, assim, para mim tem a questão do estado de espírito, né? Então, eu leio muitas coisas ao mesmo tempo, porque o meu estado de espírito, né? Eu me lembro que eu estava, não faz muito tempo, estava numa palestra naquela livraria na Nuvem, em São Paulo, fica no centro, e eu falava assim, o que você está lendo, que você gosta, mas tal, eu citei a Carla Madeira e Tudo é Rio. E é muito interessante porque, assim, muita gente embrulha ali o estômago para Carla Madeira, por conta de uma estética mais, né, ali mais pop, uma coisa mais né, direta ali, romanesca e tal, mas eu adoro essas coisas também como fragmentos do discurso amoroso do Barthes. Então, assim, para mim, eu estou fazendo conexão com a Carla Madeira, com Tudo é Rio, e com Barthes, e com cada fragmento ali que te joga, que ele analisa, que vai analisar o jovem Goethe, do Goethe, e aquela... Então, assim, enfim, eu gosto de muitas coisas. Eu estava tentando aqui achar uma escritora que eu conheci por uma aluna, que a gente estava falando sobre o erro de português, né, o poema do Oswald, e aí ela falou assim, professora, você conhece a paródia escrita por fulano, eu acho que Stefani alguma coisa, eu não me lembro o nome, e aí o texto traz que o erro do português é achar que o corpo da mulher brasileira, da mulher negra, é um objeto, né, e que ele pode consumir. E o texto é maravilhoso. E por que eu lembrei disso? Porque eu estou apaixonada naquela coleção, até abri aqui, chama Coleção Islã, da Autonomia Literária. Não sei se vocês conhecem. Então, o que eles fizeram? E o meu preferido, tem um que é Islã Negritude, mas o que eu gosto mesmo é o Islã Empoderamento Feminino. Mas tem vários. Que eles pegam, então, o Islã, que é uma manifestação oral,
e traz uma tipografia, um projeto gráfico para o livro. Uhum. E tem um poema de uma menina, que eu não sei o nome agora, um slam que chama Eu Não Falo o Seu Francês. Isso estaria escrito Je ne parle, ne parle francês. Eu não falo o seu francês. E ela começa assim, je ne parle bien, eu não falo, eu não falo, eu não falo, eu não falo, e aquilo que é típico do slam vai incorporando numa língua brasileira, quer dizer assim, eu vou te engolir, língua do colonizador, porque aqui é a minha língua. Gente, olha, eu arrepio, tem um vídeo, depois eu ponho aqui para vocês, quem tiver no YouTube, depois taca YouTube, je ne parle bien, que é esse slam, conheçam a coleção, e eu coloco aqui o vídeo, gente, é demais. Então, eu estou muito, muito apaixonada eu adoro produção independente, adoro toda essa produção que a gente até falou aqui, né, desses limiares entre o que a gente está chamando de periférico, marginal, e como isso aparece na própria literatura, mas de tudo isso que está nessa ideia do à margem de uma centralização, de um poder, disso que se esvai, que jorra. Então, eu estou apaixonada nessa coleção. Você sabe que a literatura mais vendida no mundo, ela está entre o sagrado e o profano. É exatamente assim. E aí, no meio, quando você pega os franceses, né? Você falou que leem muito. A Annie Ernaux, ela foi considerada durante muito tempo uma literatura mediana ali na França, porque vendia muito. Então, os franceses, na verdade, nem tem tanto aquela questão por ela, porque não é a literatura, né, pesada e tal, mas é o que as pessoas leem. Então, assim, acho que isso e para mim é muito fundamental isso, porque, assim, se você não é lido, se a literatura não é lida, como é que ela existe? De um modo geral. E o leitor é o leitor. Não tem um leitor ruim e o leitor bom. Tem um leitor que tem o não leitor, quem não lê e quem lê. Porque se a gente, né, coloca essas categorias, assim, é claro que vai ter gente que vai, né, ler, como é que chama? Arte poética, arte retórica do Aristóteles, por exemplo, que é maravilhoso e tal, mas assim, tipo, só uma parte pequena das pessoas que vão se interessar por isso, que gostam de, né, a maioria das pessoas leem, né, como a gente tem aqui, que eu acho muito injusto, uma injustiça brutal, e daquelas coisas do Alfredo Bose, né, e que colocava, por exemplo, a literatura, o texto Jorge Amadiano, num lugar menor, numa tensão menor, como ele colocava. Você fala, pô, tipo, um mundo leu Jorge Amado, e aí, assim, então, sabe, esse classismo brasileiro e da crítica é muito. Eu acho que a literatura tem que ser aquela coisa que te afeta ou não te afeta. Eu ganhei no ano passado, ou ano retrasado, não sei, no trabalho, um autor que eu não conhecia, que chama-se Robert Jones Jr., que é um herdeiro do James Baldwin, tem um site, é um americano, e ele escreveu um livro chamado Os Profetas, que é esse livro que eu estou lendo, que foi finalista do Main Book Prize. E eu comecei a ler esse livro, eu não terminei também, mas o livro me impactou de uma tal maneira, logo de cara no começo, porque ele traz uma relação, uma afetiva, entre duas pessoas escravizadas, né? Homens ali na senzala, e eu nunca tinha projetado isso. Eu falei assim, caraca, por que eu nunca... E eu fiquei ali, né, pirando, o livro tem uma trama, um negócio assim, que te engasga e tal. Eu falei, calma. Aí eu deixei ele lá, né, e tal, Então, assim, eu acho que, né, é quando, daqueles livros que você pega numa sentada, você começa a ler e, pum, e termina, né, e, tipo, fala, nossa, quero ter um próximo, eu quero, tipo, já foi, esse aqui já
já acabou. Eu, sei lá, eu amo Harry Potter, por exemplo, assim, eu gosto daquela coisa, e estava em Portugal e fui lá na biblioteca, não é mentira, não tem nada a ver a capa de Coimbra, mas mesmo assim eu gosto, tudo bem, já foi. Então, assim, acho que como nos afeta, isso me interessa mais. Claro, estou falando hoje, aos 44, todo um processo, né, sem julgamentos de quem tem outras relações e tal, mas a minha é essa hoje, né? E é muito legal, a gente aqui é um grupo de estudos, então a gente sabe que cada um tem os seus caminhos aqui, e que o legal é esse que a gente se encontra, e então vocês têm um ambiente para trazer também, como o pessoal que está presente aqui, trazendo no chat as suas preferências, os seus autores que gostem, escrevam lá, vamos compartilhar, porque é muito importante a questão da bibliodiversidade, que a gente conheça autores diversos, editoras diversas, estilos e gêneros diversos, a diversidade, a pluralidade. E o André disse duas coisas aqui que eu gostaria de indicar, como a gente é um grupo, para quem interessa, pensar nessa coisa do sistema literário, do ecossistema, só existe literatura porque existe leitor, então a gente pode partir de Antônio Cândido, mas a gente também pode pensar sobre o polissistema literário, do diálogo com outras áreas também. Tem a mínima ideia como pronuncia o nome do teórico, mas são duas coisas legais: o sistema literário do Antônio Cândido, da formação da literatura, e o polissistema literário do carinha, que eu não lembro o nome. E quando você fala do bom e do mau leitor, né, que não existe isso, um cara que a gente sequer imaginava que fazia teoria é o C.S. Lewis. Ele escreveu um livro que no Brasil está escrito como Experimento Literário. Ele quer falar de experiência. Tudo é com base naquilo que nos afeta. Então, é bom ou é ruim? Depende como nos afeta. Então, são coisas aqui que esticam essa conversa. Mas, para a gente trazer mais proseios, tem a Silvana, que tem todo um passeio sobre Lima Barreto, mas antes de trazer aqui, eu gostaria de trazer uma que foi bem no início, que foi da Margarete Santos. E aí, eu queria juntar a pergunta dela com uma pergunta que eu fiz para você lá no Sesc Ribeirão, né? Ela conhece. André, você... Só falar para que eu amo Edmilson de Almeida Pereira. Eu conheço, eu pude fazer algumas ações com ele, pude jantar com ele. É um cara, para mim, hoje, é o maior poeta brasileiro contemporâneo atual. Só para deixar aqui para a Cristina, eu adoro os infantis. Ele é o cara. Ele é o cara. E então, para quem não sabe o que a gente está falando, é que aqui no chat está rolando, né? Tá rolando, as experiências de todo mundo. Então, quem não assistiu ao vivo, perdeu o chat, né? Mas aproveitem, usem a parte de comentários ou entrem lá no nosso Padlet e citem e indiquem, porque a conversa continua. E aí ela pergunta assim: você foi convidado a ir a escolas para fazer palestras sobre a publicação de Lima Barreto? Se sim, como os alunos receberam? E aí eu junto com a perguntinha que eu te fiz, porque a gente sabe que esse livro foi um sucesso nas escolas de venda. E a gente está falando de um público jovem, que hoje a gente tem cada vez mais discutido quanto eles estão nas redes sociais, no TikTok, e as pesquisas como retratos da leitura dizendo, não estão lendo, não estão lendo. Como que você junta tudo isso? Que a gente tem um cenário que não estão lendo, estão na internet, e os meninos apaixonados do seu livro, e como foi a receptividade na escola. Então, juntando duas perguntas em uma. Você sabe que eu tenho realmente sido muito chamado, tem sido uma alegria isso. E eu tive duas experiências bem interessantes. Uma mais recente, que eu fui falar num céu chamado Ticoatira, que fica na Penha. Eu participei da Flipenha, e o autor homenageado foi Lima Barreto. E eu fui, evidentemente, falar do Lima Barreto. Chego lá, era um grupo de crianças de 10 anos de idade. Então eu falei assim, como é que eu vou falar do Lima Barreto para crianças de 10 anos? Eu soube ali a queima-roupa, né? Que essas coisas assim, eu falo, gente, depois você vai acostumando, sobretudo nessas ações de escolas, tem ali, não tem um nível de organização que é outro, uma série de razões. Eu falei, beleza, eu falei, vamos lá, vamos ver como vai ser o dia, mas eu falei assim, 10 anos, eu falei, engoli assim, eu falei, vamos lá, né? Vamos ver como é que isso acontece. Aí eu peguei, abri o livro,
né? E falei assim, gente, eu vou falar de um autor, né, que chama Lima Barreto, mas o nome dele não importa muito, não, agora. O que eu vou falar é que como foi ali a vida dele, sobretudo como ele era criança, né, e como ele imaginou, projetou os sonhos dele, né, como ele teve, né, problemas, né, problemas na família, com a mãe dele que ficou doente, mas com a mãe dele que ensinou ele a escrever. Ele era um aluno que não gostava muito de matemática, não ia lá muito bem, mas mesmo assim ainda entrou numa faculdade de engenharia, mas ele fugia para a biblioteca, e fui contando, né, situações do Lima Barreto, até ele se tornar um jornalista, né, e chegar nesse lugar, e começar a falar ali da sua comunidade, né, do seu bairro, do que ele achava ali do seu país e tal. E eu citei, no meio dessa fala, aquela coisa do Morro do Castelo e de toda a crítica que ele vai fazer, né, daquela reportagem, a questão do Rio de Janeiro e da expropriação. Eu sei essa situação. E as crianças do Celso Quatira moram na comunidade que fica atrás, o Celso fica na periferia de São Paulo, né? Não sei se todo mundo aqui é de São Paulo do grupo, mas o Celso fica na periferia, todos os Celsos, de modo geral, e as crianças estavam justamente sofrendo uma situação muito parecida quanto do metrô, que estava chegando ali, e a questão da prefeitura tirar todo mundo, e a comunidade brigando, e a questão das casas e tal. Quando eu termino de falar isso, as crianças sabiam exatamente o que era aquilo que foi descrito por um escritor que eles estavam, né, sendo introduzidos ali, que sabiam, só com 10 anos de idade, e nesse diálogo, evidentemente, eu escolhi fazer um diálogo, e aí você tem que ter um bate-bola. E eu fui perguntando, né, e ali, dos sonhos e como foi, as crianças foram participando, e para minha surpresa, né, ali, e aí às vezes, né, como é que a gente apreende esse mundo, né, das infâncias, infanto-juvenil, as crianças estavam literalmente por dentro de tudo que eu estava falando, né, estavam interessadas, viram suas vidas ali, né, e crianças que desde pequeno têm uma realidade muito dura, né, tão dura quanto a do Lima Barreto, que isso se reproduz de certa maneira, né? Evidentemente que eu não quis trazer um tom do tipo, olha, o quanto isso é ruim ou tal, mas eu disse, olha, o quanto isso faz parte das nossas vidas e não precisamos nos limitar a isso, né? E você, evidentemente, também bastante responsável ali, né, pelos caminhos que você quer escolher. Não depende só de você, né? Você tem uma sociedade, você tem né, ali, né, questões que influenciam a sua vida, decisões que você não foi convidado, não pode participar, mas você tem um papel muito fundamental, né, em acreditar em você, né, em ser você. E foi, assim, sensacional quando terminou essa palestra, as crianças, né, enfim, vieram falar comigo e os professores ficaram ali também tomados, porque o meu desafio, que era fazer uma conexão sobre o pertencimento, né, com relação a uma trajetória de vida, e que uma trajetória de vida também tem caminhos difíceis, também são tortuosos, também tem altos e baixos, né, de um modo geral, e que você pode ter ali, né, um reconhecimento de uma experiência de vida que não pode ser a sua, né, mas evidentemente que você pode aprender alguma coisa com aquilo, com aquela experiência, com aquela vivência. Então, eu saí de lá muito feliz, né, muito, muito emocionado. Eles tinham um projeto na escola que chama uma espécie de uma academia de letras, que eles criam na escola. As crianças são ali pequenos imortais, e naquela escola, naquele céu, o Arnaldo Antunes era o patrono, né, e tinha mandado um vídeo para eles e tal, e aquela coisa toda. Tinham crianças que estudavam música
ali com projetos sociais, e quando eu falei da questão do violão no Lima Barreto, e que ele amava a cultura popular, e que ele valorizava o violão, a conexão foi imediata. Tinham crianças ali que tocavam muito pop, mas que tocavam violino. Então, esse contraponto, né, da questão, enfim, classista, da questão... Então, assim, foi incrível, né, poder falar para essas crianças. Então, assim, aquilo virou uma chave na minha cabeça do tipo, olha, você pode, né, conversar com uma criança de 10 anos que mora na periferia, né, né, e aí no sentido literário, desde que, né, você consiga criar sentido naquilo que você está falando. E no final, no encerramento, o que eu fiz? Eu mostrei as ilustrações dos livros. Então aquilo deu uma concretude a tudo que eu estava dizendo, e eles amaram os desenhos. Eles ficaram encantados com o Rio de Janeiro, né, com as pessoas escravizadas, com a questão da música, a questão do bar. O que mais tem na periferia é bar. Eles sabiam que era um bar, embora a gente não estivesse falando de bebida ou de tal, mas de um ambiente. E às vezes é nesse ambiente, né, como um bar, por exemplo, a gente tinha a Cooperifa. A Cooperifa, do Sérgio Vaz, né, o sarau da Cooperifa acontecendo aonde? Em um bar. Então, você ressignificar os espaços. Então, foi isso que eu fiz. Eu ressignifiquei o Lima Barreto, embora uma história dura e tal, ressignificar. Essa é a proposta do meu livro, aliás. Trazer aquilo que não contam do Lima Barreto, né? Que não tem só a ver com o percalço ali duro que ele teve, mas tem a ver com alguém, né, que, tipo, o Racionais tem uma frase numa música que eu acho muito, muito importante, que ele diz assim, no lixão também nasce flor, né? Então, o Lima foi uma flor nesse sentido, numa situação muito... Mas ele teve momentos de flores, ele teve momentos de... né? Então, criar essa relação e fazer esse sentido, que eu acho que é a conexão. E os professores me escreveram, as crianças adoraram o livro, adoraram, e elas tinham só 10 anos. Né? Então, enfim, eu acho que essa magia é muito possível de se acontecer, independente daquilo que a gente esteja falando. A gente só precisa encontrar esse código, né? Precisa encontrar esse momento. Né? E é engraçado, né, você compartilhando aí, pessoal que não conhece o livro, aqui eu trago as ilustrações que o André estava dizendo, né, do livro do Lima Barreto, temos aqui também o do Mário de Andrade, mas na sua narrativa aí, contando o que aconteceu, é a impressão que eu tenho dos livros, que é um pouco do que eu disse aquele dia que a gente se encontrou pela primeira vez, né, e eu gosto muito da expressão quintal, né? A literatura como um quintal das linguagens, mas é esse espaço de achegamento, de ajuntamento de gente para conversar. Então, nós estamos falando de crianças que estavam olhando pelo viés da literatura, numa apropriação dessa imaginação criadora, né, por meio da ficção ali, a oportunidade de olhar o seu próprio real. Então, quando o Antônio Cândido, a gente fala um monte dele hoje, né, fala que a literatura captura o real, transforma em matéria estética e devolve como uma experiência de linguagem, é isso, né? Você traz ali a história desses homens, essa trajetória de luta e dessa representatividade, dessa resistência, como inspiradores, mas quando se transforma isso em literatura, também eles reconhecem isso em outros gestos, em outros cenários, né? Como não podia ter melhor exemplo do que a Cooperifa, né? Desse movimento, aquilo que nasce no impossível, a literatura num bar, né? Mas ali que ela movimenta, né? É o mercado editorial, podemos dizer assim, ela, né? Mas para gente eu sei do seu horário, eu vou ler aqui, só para dizer que eu amei. A Silvana Mansano, e peço desculpa, gente, se eu pronunciei errado, porque eu sou dessas, né? Ela diz assim: André, sou estudiosa do Lima Barreto, por isso o convite para te assistir. Agora, no doutorado, vou pesquisar mais a respeito de nomear o Lima como ressentido, amargurado do contra. Sustento que Lima Barreto não se encaixaria enquanto um ressentido, pois a sua escrita não foi apenas a expressão de uma revolta submissa,
Tampouco o escritor dependeu de terceiros. Isto é, em sua vida, dependeu dos seus próprios esforços, o que garantiu a ele autonomia para confrontar os desmandos, o autoritarismo republicano, o racismo, as injustiças sociais, etc., mesmo que tal posicionamento tenha cobrado com um alto preço, tanto financeiro quanto social. Muito me incomoda pesquisadores como a Lilia Schwartz, cujo trabalho respeito, mas onde as colocações sobre Lima Barreto seguem as mesmas, como negro, ressentido e amargurado. Ela não finaliza, mas então eu lanço uma pergunta. E aí, o que você acha de tudo isso? Eu acho que ela tem razão, eu partilho dessa mesma reflexão. Não acho que o Lima seja um triste visionário, né? Eu acho que ele, evidentemente, enfrentou muitos percalços na sua vida e teve, né, um fim ali triste, né? No entanto, Lima fez muitas escolhas, e escolhas boas e escolhas ruins também, né? E de certa maneira, quando você se coloca, né, ele que era uma pessoa à frente do seu tempo, enfrentando todas aquelas condições e sozinho, né? Acho que isso é muito importante, assim, porque Lima não era um escritor que fazia concessões. E para o bem ou para o mal, isso, né? Ora o ajudou, ora o prejudicou, de um modo geral. Então, ele foi, na minha visão, né, um vencedor, embora, né, tenha morrido por questões ali, né, complicações cardíacas ligadas à bebida, uma série de questões. Para mim, o fato, o X da questão não é como Lima morreu. Para mim, o X da questão é como Lima reinventou, né, o jeito de escrever brasileiro, o jeito de pensar a cultura brasileira, né, quando ele insere nessa cultura brasileira, enfim, racista, exclusivista, classista, né, a negritude, o elemento fundamental, né, da constituição desse país, que eram as pessoas marginalizadas, né, o modo como elas viviam, como elas falavam, a cultura, e do ponto de vista da exaltação, do ponto de vista, né, da beleza, do ponto de vista, né, da valorização da fala, né? Então ele vai valorizar o Brasil. E tudo aquilo que era vira-lata, que era colonizado, ele vai escrachar e destruir. Mas o Lima não era da elite, evidentemente. Ele dominava os códigos da elite. Ele pôde estudar num colégio importante, que existe até hoje no Rio de Janeiro, mas com outro nome. Ele era Pedro II, lá no Rio de Janeiro, mas um colégio das elites e tal. Então ele dominava, o que incomodava muito as pessoas, porque assim, você podia falar qualquer coisa dele, mas você não podia falar que que ele não era um grande escritor, que ele não era um grande jornalista. Por isso a educação é tão importante, né? Agora, ele, evidentemente, não sofreu consequências, evidentemente, por isso, né? Mas ele, de alguma maneira, né, quando ela diz na autonomia, ele também escolheu falar sobre isso, também escolheu, né, enfrentar isso. E a conjuntura social, ela tem, né, os seus paradoxos, ela tem a sua complexidade. Ele, no meu livro, em determinada página, eu coloco, né, ele frente a frente com o Machado de Assis, porque eles não se bicavam, né? E por qual razão? O Machado, de alguma maneira, ele foi acolhido por essa elite e se deixou acolher também por essa mesma elite, né? E isso fica muito evidente quando Lima ele se candidata à Academia Brasileira de Letras, né? E nem embora ele tenha pego pouco tempo ali dessa vivência com o Machado, que
acho que morre em 1908, acho que é o falecimento do Machado de Assis. Assim, de alguma maneira, o Machado já tinha alguma ciência da produção do Lima, da sua qualidade e tal, mas para o Lima Barreto, o Machado era um escritor elitista e elitizado, né, de alguma maneira, e tampouco, né, agora, assim, o fato de eles serem negros não significa que eles tinham que, enfim, ser amigos ou estarem juntos, né? Você tem, evidentemente, as diferenças não têm a ver com a cor da pele, ou concepção de mundo, ou visão de mundo. Mas, né, o fato é que se eles ali tivessem uma outra relação, né, talvez essa história poderia ser outra. Mas aí já é ficção, já não é mais vida real, já é o que eu estou imaginando que poderia ser. Né? Então aí é subjetividade, subjetivismo. Para quem não conhece o livro, aqui é a cena que o André cita para a gente. Dizia, André, que quando você fala aí, né, que aí esse é o momento da imaginação, que aí isso aí é a nossa subjetividade no encontro dessa experiência de leitura, e aí ampliando, eu acho que tem muito do que a gente discutiu no último encontro aqui, dessa literatura que nos convoca a entrar de corpo inteiro, né, na sua proposta, e ali por meio das linguagens, e aqui a gente traz a própria ilustração como uma das linguagens que compõem os seus dois livros, nesse convite a gente imaginar, né, e eu sempre falo aqui que quando nós temos provocações que nos levam a pensar e a repensar os conceitos, a nossa prática, porque esse grupo de estudo ele se constitui como uma grande confraria, né? Eu estou aqui só para abrir a sala, mas aqui, na verdade, a gente está nesse campo da horizontalidade, então todos aqui são bem-vindos nas suas mais diversas experiências, nessa troca, nesse intercâmbio que a gente aprende nesse movimento, né? E aí eu sempre falo que quando a gente traz essas coisas, nossa, isso trouxe cócegas no nosso pensamento. E eu posso dizer que hoje o encontro, além de cócegas no nosso pensamento, nos fez, eita, mas sabe que eu não tinha reparado isso? Coisas muito ligadas a esse pensamento da complexidade, né? Não cabe dentro do mundo cartesiano, é isso ou é aquilo, mas, como você disse, é mais profundo. Então, eu posso dizer que hoje esse encontro, além de cócegas no pensamento, também fez cócegas na nossa sensibilidade, né? Nos trazendo ali a sentir as coisas, percebê-las de maneira diferente. Então, eu fico muito grata, peço desculpa por não recebê-lo da melhor forma possível, com todo o carinho e afeto que você merece, não só pelo grande artista que você é, mas pelo ser humano, pelo seu trabalho. Eu admiro muito o que você faz, admiro muito você. Espero que reverbere em muitas pessoas, mesmo não estejam presentes ao assistir, possam comentar, rever e compartilhar. Então, é uma gratidão imensa de tê-lo aqui. Sinta-se convidado para voltar mais e mais vezes, de trazer pautas, provocações, desafios. Esse é um grupo que está sempre aberto a um dedo de prosa, né? Como boa mineira que sou, um proseio, e aí a gente trocando, conversando. E quando chegar os outros livros, queremos conhecê-los todos. Então, da minha parte, em nome do grupo de estudo, agradeci imensamente mais uma vez a sua presença e deixo aí o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais, os seus agradecimentos, a esse público maravilhoso que teve aqui numa sexta-feira calorosa. Não, tivemos gente que estava na Alemanha com um fuso totalmente diferente, alta madrugada. Então, é isso, querido. Muito obrigada. Olha, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, num grupo tão qualificado, tão ali, né, longevo e que, enfim,
né? Acho que tem essa sensibilidade e assim, enfim, uma, né, compreensão, uma generosidade, né, para escutar um autor numa sexta-feira à noite. E dizer que isso para mim é um aprendizado. Eu estava com frio na barriga antes aqui de começar, né? Porque, enfim, desde o momento que eu a conheço melhor, Juliana, uma admiração pelo seu trabalho, que é uma autora, que é uma pensadora, que tem né, uma trajetória, que faz um trabalho ali especializado e profundo e com muita, né, qualidade. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou dizer, né? Como é que eu vou pisar nesses ovos aí para não quebrar nenhum? Né? Então, estou muito feliz pelas perguntas, né? Acho que, de certa forma, as perguntas existem porque as pessoas, de alguma maneira, se sentiram ali, né, convidadas a perguntar, e nesse pertencimento. Eu acho que o diálogo só acontece quando ele, de fato, é um diálogo, quando tem essa troca, né, quando tem esse encontro. Então, para mim, foi enfim, maravilhoso encontro com vocês, né? Saio daqui melhor do que eu cheguei. E, enfim, obrigado. É isso. Estou muito feliz. A gente que agradeço a presença de cada um que esteve aqui com a gente nessa noite, a quem está assistindo. Curtam o vídeo, compartilhem, deixe perguntas para o André, provocações, para que no próximo encontro ele venha com outros questionamentos, outras reflexões, porque aqui tem proseio para mais de metro, vocês sabem sempre. Então, muito obrigada a todo mundo. Vou encerrar a gravação e a gente se vê no próximo mês. E aí, férias! Um abraço para todo mundo. Beijo, gente. Tchau. Obrigado, Cris, Nádia, Valdirene, Liliane, Solange, Giovana. Obrigado, gente. Beijo em vocês, todas. Obrigado. Por nada. Beijo para você também. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.